porque diante dessas variantes da Covid-19, né, do coronavírus, na verdade, para combater a possibilidade da entrada desse vírus, dessas mutações aqui na capital amazonense, no Amazonas como um todo, tem pauta lá pela Câmara Municipal, né, Dante? O que os vereadores estão propondo? Exato, Adriane, foi uma proposta, uma indicação, né, feita pelo vereador Rodrigo Guedes às autoridades de saúde para que seja feita uma barreira sanitária, né, aqui no Amazonas em relação a voos da Índia e também do Maranhão, né? Maranhão foi o principal ponto, o primeiro ponto onde foi descoberta essa variante indiana aqui no Brasil, primeiro caso confirmado, e ele faz essa sugestão, cita inclusive que o estado de São Paulo já está tomando uma medida semelhante lá na sua região. Agora, preocupa quando você delimita especificamente, né, os estados nesse caso, porque entre a apresentação da indicação, né, e hoje, né, de ontem para hoje, a gente já tem casos confirmados no Pará, né, aqui do lado, aqui na nossa vizinhança, né, aqui na nossa região, na proximidade. E certamente, da maneira como aconteceu lá com a P1, isso pode acontecer, né, em vários estados aí ao longo do tempo, sem a gente saber, né, fazer esse controle efetivo. Acho que o Dr. Felipe fez uma observação, acho que me chamou muita atenção, que é quando ele fala que nós demos muita chance, nós estamos dando muita chance para o vírus evoluir, né? E as medidas são importantes, claro, essa medida eu pelo menos considero bastante importante, porém, eu acho que necessitava de uma atualização um pouco maior se ela de fato for efetivada, porque só entre o tempo de você operacionalizar essa questão, né, certamente já teremos de outros estados aí, infelizmente outros estados com casos confirmados, né, mas é uma indicação que foi aprovada ontem e ela será levada, essa decisão cabe, né, às autoridades de saúde, à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, mais especificamente, né, de se ela vai tomar ou não essa medida, que é uma medida que nunca foi tomada aqui na região, aqui no Brasil. O Felipe diz exatamente isso, né? A gente não tem experiência nesse caso. Também eu acredito que não haja interesse do governo federal de criar barreiras para impedir a entrada de pessoas aqui. Agora, o que eu acho que seria interessante é, de fato, ter um controle, porque Sim. As pessoas entram e saem do Brasil sem nenhum tipo de controle. Quem chega aqui em Manaus, por exemplo, a gente não sabe de onde veio, não tem nenhum tipo de acompanhamento, nem exame mais tem quando chega. Então, é difícil você saber como isso vai acontecer. E a questão de criar barreiras sanitárias por conta da pandemia, da variante, a gente tem que levar em consideração que vários estados brasileiros receberam os nossos doentes Exatamente. com a P1, sem ter nenhum tipo de registro de P1 nos seus estados. Imagina se as portas todas se fechassem para a gente. Quantas pessoas teriam morrido a mais das que já morreram? Isso aqui no Dante. Não, é que tem um ponto interessante também sobre isso que a Adriane estava falando. Lá no começo, acho que a gente consegue lembrar aí, quando a pandemia começou, tinha um aplicativo, você chegava no aeroporto, né? As pessoas faziam, pelo menos foi anunciado, fizeram uma cena ali em relação a isso, mas depois sumiu. Né, sumiu. E assim, a gente vê os voos aqui entre os estados brasileiros e entre os países que podem receber os brasileiros estão feitos dessa maneira, sem acompanhamento nenhum, não tem a vigilância epidemiológica de quem entra, de quem sai, né, de quem está indo para os cantos. Então essas medidas são fundamentais também e até mais urgentes talvez do que essa criação de barreiras, né, como a Adriane bem falou, a gente conseguiu ser salvo, né, muitas vidas conseguiram ser salvas graças a liberação dos outros estados em receber nossos doentes. Exatamente, viu? Agora, a gente lembra, o nosso país, por exemplo, é uma indicação que as autoridades, para onde essa indicação feita pela Câmara Municipal, deveriam considerar, porque nós temos em vários países do mundo onde Sim. a entrada de brasileiros está proibida. O exemplo claro disso é dos Estados Unidos, que está fazendo hoje um tipo de turismo da vacina, né? Estão vacinando alguns estados americanos, vacinando os visitantes. Quem chega por lá, olha, pode ser vacinado. Mas isso não vale para brasileiro, não. O brasileiro está impedido de ir para os Estados Unidos, assim como para outros países. Se o brasileiro quiser ir se vacinar nos Estados Unidos, ele precisa ir para o México, passar 14 dias no México e aí depois ir para os Estados Unidos, porque tendo esses 14 dias em quarentena no México, ele consegue a liberação para entrar, mas se ele quiser ir daqui direto, não vai. A Argentina também, por exemplo, você não pode ir. A Argentina, a gente está falando de um país vizinho ao Brasil, né? Também está fechado. E lá a gente viu como a variante lá está pesada, né? O país passa por um lockdown novamente. Então é um cenário que a gente precisa estar atento aos estados, países todos para tomar as nossas decisões, né?
Eu só queria enfatizar, Dante, uma coisa, diante dos assuntos que a gente traz sobre política, sobretudo da política local, para ver como um assunto pertinente à nossa realidade, pautado na Câmara Municipal, a gente pode repercutir e trazer, que é uma preocupação legítima de toda a sociedade, de todos nós. É isso que a gente gostaria de ver sendo discutido no parlamento. Exato, viu? Apesar de não serem assuntos da alçada municipal, são atribuições, por isso a indicação mesmo feita pelo vereador, não são da alçada, mas os vereadores podem discutir isso. Podem sugerir, né? Exatamente, como poderiam estar discutindo também as medidas de combate ou de prevenção a uma terceira via, como a testagem, a própria defesa sanitária nos aeroportos, como o Dante está sugerindo agora. Muitos assuntos pertinentes tem na sociedade. E por mais que as discussões estejam abertas, não sejam verdades absolutas, mas a gente tem ali parlamentares que podem justamente isso, conversar entre eles, discutir, pegar ideias para tentar apresentar soluções, né? Para tentar apresentar caminhos que a gente possa tentar vencer essa luta, né? Que está se estendendo por mais tempo do que a gente esperava. E falando em ideias lá do Parlamento Municipal, também surgiu a proposta de inserir os motoristas de aplicativo dentro do grupo prioritário para a vacinação. Isso, essa indicação foi feita pelo professor François, né? Ele justifica ele com base na importância do trabalho desses profissionais, né? Que tem feito aí transporte, inclusive de doentes, de pessoas suspeitas aos hospitais, né? Foi uma indicação feita por ele. Ele fez nas 3 esferas, inclusive, ele fez a indicação à Prefeitura de Manaus, ao Governo do Estado e à FVS, pedindo essa solicitação, essa indicação, lembrando que já há um pedido da Prefeitura de Manaus para a imunização dos rodoviários, né, do pessoal do transporte rodoviário, motoristas e cobradores. Isso já está no ponto, mas os motoristas de aplicativo, que hoje acabam exercendo uma função, né, bem quase que similar aí a dos motoristas de ônibus e cobradores, num universo menor, claro, mas tem essa função bem importante, são alvos dessa indicação. Agora fica difícil saber como que vai ser feito esse controle, né, essa mensuração da quantidade de pessoas, né? Esse número é muito difícil, é até difícil conseguir com as empresas a Dante, quantidade de... é difícil você fazer o levantamento e é um número que pode mudar a qualquer momento. Exato. Porque os rodoviários, né, o pessoal do transporte e de segurança pública, inclusive, já pode fazer o cadastro. Ao que tudo indica, a vacinação vai sair muito rápido. A Prefeitura também pediu para inserir os motoboys, né, os entregadores, e não foi aprovado por conta dessa grande dificuldade. Porque para você ser motoboy, entregador, você pode baixar o aplicativo de entrega e pronto, você já é. A mesma coisa para o motorista de aplicativo, ele só precisa fazer um registro em qualquer um das plataformas que operam dessa forma. Então, quem tiver interesse em vacinar, ainda que não esteja ali na ativa, pode fazer o cadastro. Faz ali difícil. E rapidinho chega lá e... Exato, é muito difícil ter esse tipo de controle, né? De quantos são. E se à medida que aprovar, é provável que muitos outros se tornem para terem acesso à vacina. Certamente, certamente. É só para a gente complementar essas indicações que foram feitas, também houve indicações feitas pelo vereador William Alemão para profissionais de turismo aqui do estado, da cidade de Manaus especificamente, e para quem trabalha em restaurante, né, confeiteiro, padaria, nesses setores, pela justificativa de manusear, né, esses alimentos da sociedade, né? Então, tem nessa leva de indicações que foram feitas ontem, que foram apresentadas ontem, tem essas outras também, né? Essa busca de cada um tentando ampliar aí os grupos, né, prioritários sendo vacinados aqui na nossa cidade. A gente precisa mesmo de vacina para que todo mundo seja vacinado. Estava acompanhando, Dante, a Fiocruz, que ainda não conseguiu, por meio do contrato de cooperação técnica, a liberação do laboratório asiático para produzir o insumo da vacina aqui no Brasil. Na área tecnológica ou nessa área, nós ainda estamos dependendo dos insumos de fora. Sim. E essa dependência causa esse tipo de situação, né? Exato, profissionais, categorias que precisam, da população toda que precisa ser imunizada, mas não tem vacina para todo mundo. E lá, acho que tem mais ou menos aí uns 20 dias que eu fiz uma entrevista com a coordenadora de imunização aqui da cidade de Manaus, Isabel Hernandes, a enfermeira Isabel Hernandes, com larga experiência no PNI. Ela até comentou, com vacina suficiente para todo mundo, a gente fazia por idade e não tinha problema, né? Era muito mais fácil de lidar. Tanto é que a gente vê, em dias bons agora de vacinação, a gente não tem a quantidade que a gente teve lá no começo, né, de vacinação diária. Por quê? Porque por idade é muito mais fácil. Você apresenta o documento e acabou, né? Não tem que ficar brigando por mais nada. Se tivesse quantidade suficiente, e vamos torcer para que essa quantidade venha, né, ao longo desses dias aí que estão por vir. Gostou do vídeo?
Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.